Boa tarde aos ouvintes do podcast Mediaço e bem-vindo a mais um episódio no nosso podcast. Hoje vamos abordar um tema essencial em medicina, o estudo transversal. Esse tipo de estudo ele é amplamente usado em pesquisas de saúde para poder entender a prevalência de condições em uma população. Vamos falar sobre o que caracteriza um estudo transversal, como ele é conduzido, seus benefícios e suas limitações. E claro, vamos descobrir exemplos práticos que mostram a importância desses estudos na área da saúde. De início, vamos falar sobre o estudo transversal, que é um tipo de estudo observacional onde dados são coletados em um único momento no tempo. Ou seja, ele vai fornecer uma espécie de fotografia de uma população em um determinado instante, para que permita que possamos medir a prevalência de condições como hipertensão ou diabetes. Um exemplo típico é um estudo que avalia a porcentagem de pessoas com obesidade em uma cidade em um ano específico. Exato. Isso nos dá uma visão de quantas pessoas têm uma condição em um momento específico, sem acompanhar essa população ao longo do tempo. Um objetivo de um estudo transversal é medir a prevalência de uma condição na população. E alguns exemplos dessas condições que são medidas, podemos citar doenças crônicas, por exemplo. Esses estudos vão ser muito especial e úteis para identificar fatores de risco e direcionar políticas de saúde pública. Por exemplo, se um estudo encontra uma alta prevalência de sedentarismo na cidade, o gestor de saúde pode focar em campanhas de atividade física. Além disso, é uma maneira eficiente de levantar hipóteses sobre associações entre variáveis, como a relação entre tabagismo e doenças respiratórias. Embora eles mostrem correlações, não podemos estabelecer causalidade, pois estamos capturando apenas um momento no tempo. Isso mesmo. Agora vamos falar também sobre a metodologia do estudo transversal. Inicialmente, é preciso definir a população-alvo, como moradores de uma pequena cidade ou pacientes de um hospital também. Os dados, então, vão ser coletados em um único momento, geralmente usando questionários, exames ou até registros médicos. Esses estudos avaliam variáveis como idade, gênero e condições de saúde para entender os padrões e as prevalências. Na análise dos dados, muitas vezes utilizamos regressões ou outras ferramentas estatísticas para avaliar associações entre variáveis. Uma vantagem do estudo transversal é que esse tipo de estudo ele acaba sendo mais barato e mais rápido de serem realizados quando a gente compara com outros estudos, como o estudo longitudinal. Exato, e eles podem ser conduzidos com uma amostra ampla, permitindo uma visão abrangente das condições de saúde de uma população. Mas como qualquer estudo científico, ele também possui limitações. A principal limitação é que ele não permite afirmar a causalidade. Então, não podemos dizer que uma coisa causa a outra. Além disso, há o viés de sobrevivência. Pessoas que já superaram ou morreram de uma condição podem não ser contadas, o que pode distorcer os resultados. Falando um pouco sobre um exemplo prático desse estudo transversal, a gente pode citar um estudo que aconteceu em Pelotas, no Brasil, e esse estudo ele mediu a prevalência de sintomas depressivos em idosos e encontrou que aproximadamente 15,2% de prevalência, associado a fatores como sexo e condição socioeconômica. Esse tipo de estudo vai ajudar os gestores de saúde a compreenderem as condições de saúde mental de uma população idosa e a criarem políticas públicas voltadas para esse público específico. Para os médicos, isso fornece informações valiosas sobre o perfil dos pacientes, que eles podem encontrar em seu consultório diariamente. Estudos assim são um ponto de partida para discutir e implementar intervenções de saúde pública. Exatamente. Então, resumindo um pouco o estudo transversal, ele vai ser uma ferramenta valiosa para medir a prevalência de condições de saúde em uma população específica. Eles são mais rápidos e muito úteis para identificar padrões e associações, embora tenham algumas limitações em relação à causalidade. Lembre-se, os estudos transversais nos ajudam a levantar hipóteses, mas são apenas uma peça do quebra-cabeça da pesquisa em saúde.
Esperamos que esse episódio tenha esclarecido as principais características dos estudos transversais. Esse foi o nosso episódio e até a próxima.